Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Então hoje nós vamos para mais uma aulinha de Geografia com o tema O que estudei? É um resumo de tudo que nós estudamos nessa primeira etapa da nossa apostila. Então vocês vão pegar a apostila de Geografia na página 31 e 32 e vamos resolver aqui junto com a tia os exercícios, tá bem? Então, primeiro, o que estudei sobre o Brasil? Onde está localizado o Brasil em relação ao mundo? Em qual continente que o Brasil está localizado? Qual? Muito bem, na América do Sul. Completem lá então. E lembram que vários países fazem parte da América do Sul? E que qual é o maior país da América do Sul? É o nosso Brasil. E qual que é o menor país, aquele bem pequenininho, que está lá em cima no mapa? Qual país mesmo? Suriname, muito bem. A tia vai pegar o mapa aqui para mostrar para vocês. Então vejam aqui com a tia no mapa da América do Sul. Aqui está o nosso Brasil, que é o maior país da América do Sul. Cada país tem a sua capital. E o menor país, o mais pequenininho, é esse daqui, Suriname. A capital é um nome bem diferente, Paramaribo. E lembram que a tia falou sobre os limites entre os países? Que é essa linha aqui que divide, onde acaba um território e começa o outro. Esse cantinho aqui, ó, é o limite entre os países. E que nem todos os países da América do Sul fazem limite com o nosso Brasil, mas que a maioria deles fazem, menos o Equador, que é esse verdinho aqui, olha como ele não está próximo do Brasil, ele não faz limite com o Brasil. E também o Chile, que é esse compridinho aqui, olha, esse é o Chile, ele também não faz limite com o Brasil, mas todos os outros fazem, tá bom? Então, viram como vários países fazem parte da América do Sul? Que o Brasil está localizado na América do Sul, no continente americano. E quais países fazem limite com o Brasil? Esses que a tia acabou de mostrar ali para vocês. Qual deles está bem encostadinho no Brasil que fazem limite com o Brasil? Lembram qual é? Vamos colocar lá então. A Guiana Francesa, Suriname, que é o menor país da América do Sul, também Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e, ainda tem Argentina e Uruguai. Esses são os países da América do Sul que fazem limite com o nosso Brasil. E quais países que não fazem limite com o Brasil? Apenas dois. Lembram qual é que vocês responderam lá no caderninho de vocês? Chile e Equador. Muito bem. Próxima parte. Os limites
limites que nós vimos anteriormente ali, os países que fazem limite com o Brasil e os países que não fazem, o que são esses limites? Os limites, eles indicam onde termina o território de um país e inicia o do outro país. E esses limites, eles podem ser divididos podem ter nesses limites paisagens naturais, limites naturais e também limites artificiais. Quais são esses limites naturais que podem ter entre um país e outro? Podem ter montanhas, serras, rios, podem ter lagos. Então, vamos completar lá nos limites naturais? Montanhas, rios, lagos, serras e vários outros também. E limites artificiais? O que as pessoas constroem para passar de um país para o outro? Lembra que nós vimos ali no Paraguai que tem a Ponte da Amizade que separa, que é uma passagem entre o Brasil e o Paraguai? Lembram lá? Então, podem ser pontes, podem ser também viadutos, placas, sabe aquelas placas que indicam assim, aqui termina o território brasileiro, inicia o território argentino, já que a Argentina faz limite ali com o Brasil. Então vamos aqui para a próxima questão. Divisão político-administrativa. Como que está dividido o nosso país? Em 26 estados, mais um Distrito Federal, que está localizado aqui no estado de Goiás. Vamos colocar lá. 26 estados e... Deixa eu ver como o seu está colocadinho. É, isso mesmo. E um Distrito Federal. Está escrito assim, a capital do Brasil está localizada no... Qual é a capital do Brasil? Brasília, muito bem. E ela está localizada no Distrito Federal, muito bem. Embaixo tem uma pergunta que diz o seguinte, quem nasce no Brasil é... Lembra que a tia falou dos adjetivos pátrios, que cada pessoa que nasce em determinado país ou até nos estados, eles recebem um adjetivo pátrio, como eles são conhecidos, chamados ali naquela determinada região ou estado. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Vou escrever lá então, que quem nasce no Brasil é brasileiro. Vamos agora para os pontos extremos do Brasil. Lembram que se passarmos uma linha aqui, ligando a distância entre Roraima até uma pontinha lá do Rio Grande do Sul, essa é a maior distância que pode ser percorrida em linha reta aqui no nosso país? São os pontos mais distantes, os pontos norte e sul. E também, se traçarmos uma linha dos pontos oeste a leste, também é uma distância, é um dos pontos extremos assim na vertical, na horizontal, na vertical e na horizontal. Então, vamos ver qual é o ponto extremo que está localizado aqui na região norte. Lembram que é no estado de Roraima? Voltando um pouquinho lá na apostila, vocês podem relembrar o nome dos pontos extremos. O que está localizado aqui em Roraima é o
Monte Caburaí. Monte, deixa eu só confirmar, Caburaí. Com letra maiúscula, porque é nome próprio, nome do rio. E na região leste, norte, sul, leste, oeste. Qual que está localizado aqui? Que é lá em Pernambuco, lembram? É a Ponta dos Seixas. E na região... Opa, perdão, a tia colocou na região sul. Na região sul, não. Na região leste. E qual que está localizado? Lá na região sul, agora sim. Lembram? O Arroio Tchuí. E sobrou agora aqui da região oeste, no estado do Acre, que é a Serra do Divisor. Então, esses pontos extremos, que são os pontos mais distantes que podem ser percorridos em linha reta no nosso país, tem ao norte o Monte Caburaí, no estado de Roraima, tem ao sul, lá no Rio Grande do Sul, o Arroio Tchuí, tem na região leste, lá em Pernambuco, a Ponta dos Seixas, e na região oeste, lá no estado do Acre, a Serra do Divisor. Dando continuidade um pouquinho de como é administrado o nosso país. Nas unidades federativas, que são os estados, nos municípios, que são as cidades, e também no país, que daí é o governo federal. Então vamos ver aqui com a tia Jaque. Brasil, unidades político-administrativa. Nos municípios, lá na apostila de vocês, embaixo tem escrito vice-prefeito. Qual é o poder em que está o prefeito e o vice-prefeito? O poder executivo. Muito bem. Então, é o prefeito e o vice-prefeito, que já está escrito lá. E quem é o poder legislativo do município? Quem que elabora as leis? Os vereadores. Muito bem. Isso. E está escrito lá que o município não tem poder judiciário. Os juízes são funcionários designados pelo governo federal, estadual. E nas unidades federativas, quem compõe o poder executivo? Lembra que a tia falou para vocês? No município, o chefe do poder executivo é o prefeito, junto com o vice-prefeito. No país é o presidente e o vice-presidente. E no estado são os governadores, o governador e o vice-governador. Então, o chefe do poder executivo no estado são o governador e o vice-governador. Tá. Tem poder executivo, legislativo e judiciário, os três poderes. Poder executivo, governador e vice-governador. Qual o poder que tem os deputados como membros? O poder legislativo, assim como tem os vereadores no município, tem os deputados nos estados. Então, é o poder legislativo. E quem compõe o poder judiciário são os juízes. Continuando, o representante do Poder Executivo Federal, quem é mesmo? Quem é o chefe do Poder Executivo do país? É o presidente. Então, vamos completar lá com presidente.
E quem compõe o poder legislativo no país? No município são os vereadores, no estado são os deputados e no país, quem compõe o poder legislativo? São os deputados federais e são os senadores. E eles trabalham no Congresso Nacional. Então, são os deputados federais e os senadores. E eles trabalham no Congresso Nacional. Isso daí. Mais um pouquinho abaixo tem o poder judiciário é exercido por quem? O judiciário? Por juízes que não são eleitos. Eles podem ser, lembra que a tia falou que eles podem ser admitidos por concurso público ou podem ser indicados pelo chefe do poder executivo. E qual é a responsabilidade do poder judiciário? É garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Assim, finalizamos o nosso conteúdo de geografia da nossa apostila do primeiro bimestre. Espero que todos façam com bastante capricho e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.